mas claro, ele ainda vai acabar ganhando. Ele está bem à frente do Trump. Pois é, quem quer alcançar os 270, né, para primeiro é o que leva a disputa, né, das votações dos estados. E a grande maioria aí, na verdade tem alguns, eu estou olhando aqui, tem alguns que ainda não saiu, estão faltando ainda sair alguns estados aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui, já saiu. Nós estávamos esperando o Texas, cadê aqui? Ainda não saiu. Não, saiu, deu Trump. Texas deu Trump, Wisconsin saiu agora há pouco. Mas ainda estão apurando, ainda tem 87%, 75% dos votos apurados de cada estado. Ainda falta bastante ainda para concluir. A Flórida tem 96% já, a Iowa 99%. Então tem ainda alguns. Nevada tem 75%, ainda falta bastante. Então, ainda tem a possibilidade, né? Alguns estados mais democratas, outros mais republicanos, mas aí vai depender. Diz que a grande demora pela apuração é pelo fato da pandemia mesmo, né? Que muitos mandaram as cédulas de votação pelo correio, então tem que aguardar chegar, fazer a contabilização e tudo. Mas, enfim, é um processo meio demorado, a expectativa aí, pelo menos do Brasil, né, com relação ao agronegócio, é de que Donald Trump leve aí a melhor. Mas ainda falta bastante coisa para ser apurada, isso ainda pode ter uma reviravolta. Com as 6 pontos aí com relação aos votos, né, o Joe Biden lá leva, né, os democratas levam as eleições norte-americanas. Mas vamos ver, dizem que até sexta-feira ainda vai estar sendo finalizado, mas a qualquer momento pode virar o jogo aqui. Beleza? Então já é assunto aí para nossas próximas discussões com relação aí ao agronegócio a partir de 2021, né? Qual que é o cenário do Brasil com relação ao agronegócio no futuro, né? Essa semana passada nós tivemos uma discussão, não sei se vocês conseguiram assistir, pessoal, aquele ciclo de palestras que eu mandei para vocês lá do meu mestrado, não sei quem teve oportunidade, mas quem conseguiu assistir pelo menos alguma coisa ali, já teve um aproveitamento muito interessante. Nós tivemos umas palestras falando sobre as reservas legais, né, de como funciona a parte de legislação, outra palestra falando sobre o sistema civil pastoril, né, o ILPF, integração lavoura, pecuária e floresta. Tivemos ali da produção da mandioca, muito legal a palestra do meu professor, o professor Marquinhos, falou sobre a cultivo da mandioca, muito interessante. Gostei bastante da palestra dele na sexta. E o mini curso, na verdade, dele na sexta. E as palestras estão lá no canal do YouTube do mestrado, tá? Se vocês quiserem ver depois, lá tá lá. Eu não sei como que vai funcionar a parte do certificado, ainda não recebi, mas teve lista de presença para quem participou das palestras, né? Então, aí vem o certificadozinho de participação. Mas foi muito interessante. Inclusive, tem uma discussão na aula, na verdade, de sábado, ou de sexta de sábado, eu não me recordo, é que nós tivemos uma palestra com um pesquisador da Embrapa, em que ele estava falando sobre a produção de alimentos, né? E eu fiz uma pergunta, professor, você acredita que o Brasil, o produtor brasileiro, ele está preparado para atender essa demanda de alimentos no futuro? Você acha que o Brasil está pronto para receber essa carga? Porque os olhos do mundo estão sobre o nosso país, né? Por questão de produção, por questão de qualidade de solo, por questão de qualidade de clima, por questões óbvias também de densidade demográfica. Então, nosso país ele é muito grande, tem muita área para ser produzido. Eu perguntei para ele se ele acreditava que o Brasil estava pronto para isso. Ele falou que sim, né? O Brasil ele está pronto para poder atender essa demanda. O que falta muitas vezes ainda é acesso a sistematização, né, a parte tecnológica, mas o produtor rural brasileiro ele já está se adequando para atender essa demanda futura. Então foi muito interessante, tem uns debates muito bacanas que a gente abre bastante a nossa visão, assim, a nossa mente com relação a isso. Com certeza as próximas discussões também vão ser com relação à disputa presidencial nos Estados Unidos, quem ganhou, quem perdeu e qual que vai ser o impacto disso no agronegócio, né, na agricultura brasileira. Ok? Alguma dúvida? Alguém quer falar algo? Já vamos iniciar aqui, já coloquei gravar para que não esqueça.
né? Já aconteceu de esquecer de botar gravar, foi terrível, mas já está gravando aqui. Moçada, antes de nós iniciarmos, só gostaria de deixar alguns recados para vocês, mais uma vez, com relação ao desafio nota máxima, né? Últimas semanas aí para realizar, acredito que todos que estão aqui... Ô, Eduardo, você... Não, é Eduardo do Agronegócio, ok. Já vi que Eduardo Mendes. Nós temos, eu acho que 2, 3 alunos aqui que é do agronegócio que ainda não fizeram, que é, mais uma vez, o Miller, que é o... Deixa eu ver. Eu também não fiz, professor, eu acho, e eu fiz só um só. Tá, mas você precisa continuar fazendo as listas, tá? A partir do momento que você faz a primeira... eu vou ter que fazer de novo. Porque tá meio corrido lá no serviço lá, e de noite que também chega em casa também meio morto. Início de sábado foi assim mesmo, mas eu vou fazer. Separa aí uns 15 minutinhos, porque tá acabando o prazo, viu, gente? É o último mês, tá ok? Mas quem não fez nada ainda, nem entrou lá, foi o Miller e foi o Breno. São da turma de vocês. E o Ian, né, que ainda não trancou, que não sei o que aconteceu, disse que ia trancar, mas ainda não efetivou isso. Né, fora isso, o restante de todos já realizou. Ah, e o Felipe. São 3. O Felipe, o Breno e o Miller. São os 3 que não acessaram ainda, não fizeram nada, tá? Mas já atingimos aí 87% dos acadêmicos do agronegócio que já realizaram. Então, tá tranquilo, já atingimos a meta de alunos aí. Então, quem reprovar por falta do desafio nota máxima, infelizmente, a gente não tem que fazer, né? Desafio nota máxima, acesso ao portal, aqueles recados corriqueiros, né, semanais, que eu tenho que lembrar vocês aqui. E uma coisa, moçada, eu vou até retornar minha câmera aqui. Quero fazer um pedido. Assim que vocês acessam o portal, tá aparecendo um banner lá do Avaliar, que é aquela avaliação institucional que nós temos todos os anos, né? Que vocês avaliam a estrutura, avaliam o professor, avaliam a faculdade, né? Apontam ali quais são os pontos de melhoria que vocês querem. E ele está acontecendo e vai até o dia 6, vai até o final dessa semana, tá? Então, aproveite um tempinho aí, né? Separa aí, eu acho que é uns 3 minutos, 4 minutos para responder, e respondam lá por gentileza, beleza? A gente precisa que vocês façam isso, beleza? Mais algum recado? Deixa eu ver. Com relação à prova de proficiência, tá? Que eu mandei, como os meus alunos, né? Todos os alunos do presencial, eles estão numa lista de transmissão única. Eu mandei lá essa semana, acho que foi ontem pela manhã, eu mandei uma mensagem no WhatsApp com relação à prova de proficiência. Pessoal, a prova de proficiência se aplica até o momento somente aos cursos de administração e ciências contábeis, tá bom? Vocês não são impactados por ela, então podem ficar tranquilos. Então, aquele recado lá foi só para aquela moçada da lista que está lá no anexo que eu enviei. E mandei no grupo de líderes, então pedi para eles, só os líderes de administração e contábeis para fazer a replicação, então vocês não são impactados, tá bom? Só para não ficar dúvida com relação a isso, ok? Então, recado dado. Moçada, a nossa aula de hoje, ela é uma aula que vai ser bastante rápida, tá? Porque nós vamos finalizar aquele assunto que nós iniciamos na semana passada com relação ao cooperativismo, e hoje nós vamos falar sobre a parte de gestão de cooperativas. Então, é um contexto um tanto quanto teórico, beleza? Eu tentei trazer a essência dessas informações de forma mais resumida, de forma mais clara, porque eu já deixei lá uma indicação de leitura para vocês fazerem no capítulo 9 do livro, né? Eu vou deixar novamente hoje para que fique entendido. Porque, pessoal, é uma situação muito importante, é uma área muito importante a questão do agribusiness cooperativo, perdão. Por quê, moçada? Porque está tendo uma crescente muito significativa, principalmente na gestão, na parte agrícola, na parte do agro, com relação às cooperativas. Então, tem crescido, e não tão somente para microprodutores ou para produtores de pequeno porte, mas grandes produtores também estão entrando no meio cooperativo para poder facilitar muitos aspectos, principalmente na parte tributária, e reduzir muitos custos, né? Principalmente na parte tributária. Então, é importante demais que nós estejamos preparados para poder atender essa demanda.
Então, logo, logo, o mercado vai precisar, vai carecer muito de pessoas com relação, com conhecimento nessa área. Inclusive, existe até uma faculdade, existe cursos superiores com gestão de cooperativas. Que são cursos técnicos, né, são CSTs, que buscam a conhecimento na gestão de cooperativas. Então, para vocês entenderem, verem de que o mercado ele vai crescer, ele está crescendo com relação a isso, ok? Então, é muito importante que nós conheçamos, né, que tenhamos um entendimento com relação à parte de gestão de cooperativas, ok? Pessoal, só um minutinho, tem um professor entrando em contato aqui, só vou atender e já retorno. Ok, gente, desculpa, já estou de volta. Falta de energia na professora e só tive que avisar os acadêmicos aqui. Ok, então, gente, como eu estava falando, com relação à parte de cooperativas, né? Então, a gente observa dessa demanda e é muito interessante que a gente domine, né? Conheça a parte estrutural, a parte conceitual disso tudo, ok? Então, mais para o final da aula, eu tenho um videozinho. Depois a gente vai discutir um pouquinho se vocês querem assistir ele em casa, em casa vocês já estão, lógico, mas se vocês querem assistir eles depois ou assistir durante a aula, ele é um videozinho de 10 minutos e ele vai fazer um resumo, né, mais elaborado assim com relação ao cooperativismo, né, nessas duas aulas que nós vimos, ok? Então, hoje nós vamos finalizar essa parte de cooperativismo. Eu dividi a aula em dois momentos. Então, na semana que vem, nós já finalizamos essa unidade 3. Então, nós vamos iniciar já a unidade 4, a última do semestre. Nós estamos aí nas últimas semanas de aula também. Então, para finalizar esse conteúdo de cooperativismo, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fundamentos de gestão, a parte de gestão. Então, o que nós precisamos lembrar de cooperativismo? De cooperativa. Então, cooperativa é uma estruturação próxima, né, muito parecida com a de uma empresa. Então, ela é uma empresa, certo? Entretanto, ela tem algumas especificações diferentes das empresas que nós conhecemos, né, normalmente. Então, ela tem ali algumas especificidades. Né? Então, eu não tenho o papel do proprietário, o papel do sócio, né? Então, eu tenho cooperados. Todos os cooperados, eles trabalham
para a empresa, eles desenvolvem as suas atividades, né, a sua atividade principal ali em prol de benefício mútuo de todos os cooperados. E toda a renda que é adquirida, que é oriunda dessa atividade, distribuída entre seus cooperados, certo? Outro ponto interessante é que a cooperativa ela não tem contrato social, ela tem o seu ato constitutivo, ele é oriundo de uma assembleia, né, de várias pessoas, vários cooperados que se reúnem para tomar as decisões. Cada associado, cada cooperado, ele tem direito ao voto e as ações elas são desenvolvidas através dessas assembleias. A empresa ela possui, né, a empresa cooperativa, ela possui um conselho de administração, um conselho fiscal, que vai tomar essas decisões. Cada um vai cuidar ali da parte que diz respeito, conselho fiscal da parte financeira, conselho de administração da administração como um todo dessa cooperativa, certo? Vimos também na aula passada que a cooperativa ela pode contratar prestadores de serviço, então pode contratar uma secretária, uma faxineira, um vendedor, ela tem essa possibilidade. E esses contratos são regidos pela própria CLT, então tem a mesma classificação de contratos de empresas comuns, né? E vimos também que os cooperados, eles não podem ser registrados como funcionário como funcionário da cooperativa. Então, o cooperado, ele exerce dentro da cooperativa o papel de dono e também o papel de executor da atividade, né, do serviço ou do produto ou da venda do produto que eles têm, ok? Então, com o fundamento de gestão, nós vamos entender alguns pontos importantes, né, com relação à gestão do cooperativismo. São momentos que marcaram o cooperativismo ao longo da história e cada um deles ali com as suas especificações. Então, existem 4 momentos importantes para que nós possamos compreender ali o cooperativismo e de onde começa a surgir esse ponto, né? Em que ponto começa a surgir ali a necessidade de se haver uma gestão dessa cooperativa, uma gestão mais eficiente, porque a cooperativa começou a ter ali essa necessidade de se ter, né, uma visão futurística, uma visão de negócio, uma visão de crescimento. E com isso vem a necessidade de ter também a possibilidade de se ter maiores resultados. Na cooperativa nós não temos lucros, nós temos as sobras, né? O termo correto é sobra. Então, tudo aquilo que sobra da instituição, né, sobra ali dos seus processos, que é utilizado pela empresa, e tudo aquilo que é o residual, que é o que sobra, é dividido entre os cooperados, certo? Então, né, são alguns termos que nós não podemos usar dentro das cooperativas, que é diferente das empresas comuns, ok? Então, 4 momentos que marcaram o cooperativismo, né, que tiveram ali pontos cruciais para o desenvolvimento dessa área empreendedora, para que chegasse até os dias atuais com essa crescente que nós vemos. Então, o 10º Congresso Brasileiro de Cooperativismo, então nesse congresso foi discutido e determinadas questões de outorgação do sistema cooperativo. Então, do sistema de cooperativismo, nesse período, foi desenvolvido algumas questões de gestão. Então, olha, a cooperativa precisa ter ali um conselho diretor, precisa ter um conselho administrativo, precisa de ter um conselho fiscal. As decisões são tomadas em assembleia. Entretanto, ela tem que ser vista, né, a gestão da cooperativa ela tem que começar a ser vista como de empresa. Então, foi a partir daqui que começou a ser desenvolvido esse papel de gestão dentro da entidade, ok? Após a Constituição de 1988, o sistema cooperativismo brasileiro passou a não depender das ações do Estado, certo? Então, não era mais dependente do Estado brasileiro. Então, começou a ser mais autônomo. Então, as decisões da empresa começaram a ser tomadas, né, da cooperativa começaram a ser tomadas por ela mesma, sem a interação ou sem a intervenção do Estado brasileiro nessa tomada de decisão.
Um ponto negativo desse período foi que não houve nenhuma ação efetiva de monitoramento dessas cooperativas. Então, com isso, ficou muito mais fácil, permitindo aí o aumento das fraudes e o aumento do risco de oportunistas no meio, que visualizavam apenas o quê? O ganho. Então, nós vimos na semana passada que o conceito de cooperativa ele é baseado em 7 pilares. E esses pilares, um desses pilares, ele garante o quê? O bom desenvolvimento econômico-financeiro da entidade, dos seus cooperados e da comunidade na qual ela está inserida. Então, nesse período, como não teve tanta efetiva participação do Estado, fiscalização e monitoramento, houve ali uma lacuna maior para oportunistas e acontecimento de fraudes com relação a esse processo. Okay? Então, é meio que uma alternativa para fazer lavagem de dinheiro, para fazer várias situações de crime, certo? Que caracterizam crime fiscal, crime financeiro. Então, aí nesse período também foi marcado como um ponto negativo essa não efetiva fiscalização do Estado com relação às cooperativas, ok? Um segundo momento muito importante foi o processo de abertura comercial no Brasil, lá na década de 80. Então, foi quando o Brasil começou a ter uma expansão comercial, uma visualização de mercado interna e externa também. Foi quando o Brasil começou a desenvolver ali as exportações. Então, com isso, exigiu novos padrões de eficiência no empreendedorismo cooperativista. Então, as cooperativas começaram a ver o potencial de mercado interno e externo nesse período e começaram a fazer a abertura, né? Então, aqui colocou as cooperativas em um patamar que possibilitou a abertura de mercado, tanto interno quanto externo. Então, com a abertura do mercado brasileiro, a partir da década de 80, as cooperativas também foram beneficiadas e acabaram tendo essa visualização, né, essa demanda de crescimento, tanto interno quanto externo. Então, começou a ter o quê? A necessidade de se ter uma gestão efetiva, de ter gestores, pessoas que tomassem pessoas que em conjunto tomassem as decisões pela cooperativa, fazendo com que ela abrisse os horizontes e chegasse a patamares maiores. Possibilitou também a busca por novas parcerias e a racionalização dos custos. Então, entenderam que a gestão ela precisava ser efetiva, exatamente como as empresas. O empreendedorismo cooperativista tem que ser eficiente economicamente para que possa resistir ao mercado e trazer benefícios aos seus cooperados. Então, o funcionamento aqui vai ser exatamente igual ao de uma empresa comum. Então, qual que é a visão de uma empresa? Ter receita, pagar os seus custos e chegar ao lucro, chegar ao resultado. E esse resultado ser distribuído aos seus sócios, aos seus proprietários, certo? Esse é o principal objetivo. Então, a cooperativa, né, a visão, mesmo que não seja exatamente igual de empresas comuns, ela busca também ter um resultado econômico positivo, para quê? Para manter a cooperativa em pleno funcionamento, em plena capacidade de se manter no mercado, e bem como, né, também ter a possibilidade de remunerar os seus cooperados. Então, os cooperados estão trabalhando ali pela cooperativa, e a cooperativa ela deve remunerar esse trabalho, ok? O terceiro, né? Congresso Centenário de Aliança Cooperativa Internacional, que aconteceu em Manchester, na Inglaterra, em 1995. Então, nesse congresso, né, vários países participaram, inclusive o Brasil, foi discutido os princípios fundamentais do cooperativismo, certo? Que são, né, os pilares que fundamentam o cooperativismo. Foi definidos os princípios da democracia interna, então, de que cada homem, nem que cada homem no sentido geral, né, que cada cooperado aí tivesse a capacidade ou a opção de voto, então era possível ter voto. A remuneração limitada ao capital, então eu não posso, dentro da cooperativa, remunerar os cooperados em valores que são superiores ao capital da cooperativa. Por quê? Mesmo que eu tenha que fazer essa remuneração aos cooperados, né, eu não posso
comprometer, né, a integridade econômica, a integridade patrimonial da cooperativa. Então, ela deve ser mantida. Ela segue os princípios básicos da contabilidade lá, que é como, por exemplo, o princípio da continuidade. Então, ela deve continuar no mercado, ela deve se manter, certo, no mercado por tempo indeterminado. Então, para que isso aconteça, ela precisa de ter ali resposta, né, da sua atividade empresarial, né, da sua atividade principal, que é a venda do seu produto, a venda do seu serviço, que caracteriza ali a fonte de receita dela, a fonte de renda dessa empresa, ok? Então, ela passou a ser vista, de fato, como uma empresa, mesmo tendo as suas especificações. Importantes, nesse período também foi questionado, foi debatido, importantes referenciais para a discussão da gestão. A gestão começou a ser necessária. Importantes referenciais para a discussão também da estrutura financeira e da capitalização da empresa cooperativista. Então, é necessário ter uma estrutura financeira bem elaborada, bem coesa, bem concisa com a necessidade da empresa, e as formas de capitalização também da empresa cooperativa. Então, da mesma maneira que acontece com as empresas comerciais comuns, né? As empresas com outra forma de constituição, ok? Só um segundo. Ok? Foi agregada como princípio doutrinário de responsabilidade do cooperativismo à frente à comunidade, onde ela atua de modo econômico e social. Então, a importância da cooperativa com relação aos termos sociais, né, e econômicos da região onde ela está inserida, ok? Estabelece uma nítida diferença entre a empresa cooperativa e a empresa não cooperativa. Então, há essa separação. Realça as vantagens da arquitetura doutrinária do cooperativismo e também os limites para uma nova abordagem da sua estrutura de capital. Então, nesse momento aqui, foi também feita essa separação das diferenças, né? Mostrar as diferenças entre a empresa não cooperativa da empresa cooperativa, certo? Então, tudo foi caracterizado, né, com as suas próprias especificações. Então, qual que é a estrutura de uma cooperativa, qual que é a estrutura de uma empresa não cooperativa? Então, a partir desse momento aqui, nós conseguimos já visualizar, ok? Só um segundo, estou ajudando um prof aqui. Maravilha. E o quarto momento importante, né, foi a fase da reforma no Estado brasileiro, certo? Então, essa situação da reforma do Estado brasileiro, então, como o Brasil já começou a entender essa necessidade, essa demanda, certo? Nós conseguimos aí já ter a possibilidade do crescimento e da possibilidade de se ter ali cotidianamente a estruturação das empresas cooperativas. Então, essa estrutura ela começou a ser elaborada, ela começou a ser vinculada, e o próprio Estado brasileiro já entendeu e já reconheceu as empresas cooperativas
dentro da sua estrutura, no Estado do Brasil. Então, quando a gente fala em Estado brasileiro, a gente começa a entender que, né, até então, o Brasil ele tinha alguns problemas com relação ao reconhecimento dentro da cooperativa. Então, não tinha alguns benefícios, não tinha o reconhecimento de fato do Estado brasileiro com a aceitação das empresas cooperativas. Então, a partir dessa reforma, a partir de que o Estado brasileiro começou a entender essa possibilidade, nós conseguimos aí, então, alicerçar a estrutura da cooperativa no Brasil. Então, possibilitou com essa reforma, para o movimento de cooperativas, um sistema financeiro próprio. Esse sistema financeiro próprio, oriundo também de bancos cooperativos. Então, surgiu aí, nesse período, a possibilidade de se ter, né, uma cooperativa de crédito voltada, principalmente, para outros tipos de cooperativa. Né, nós temos o exemplo do Sicoob, da Sicredi, do Banco da Amazônia, que são cooperativas, né, que possibilitam, né, o acesso ao crédito às demais empresas cooperadas ou não. Então, não é obrigatoriamente que precisa ser um cooperado para poder ter acesso a crédito de uma cooperativa de crédito. Então, essa possibilidade, né, que essas exigências acabaram sendo voltadas, específicas aí para dentro do nosso meio, né, do meio do agro, principalmente, nós começamos a ver um potencial crescimento. Então, aí surgiu as cooperativas de crédito, que possibilitou o crédito para as demais cooperativas, aumentou-se as cooperativas de produtores, a cooperativa de indústrias, inclusive, de agroindústrias, para poder fazer o processamento desse produto oriundo do agro. Então, há uma cadeia, né? A gente remete isso, lembra da cadeia produtiva, mas nós temos uma cadeia específica aqui dentro da cooperativa, que né, sucede o outro, que dá base para o outro, que possibilita ganhos a toda essa cadeia. Então, é super importante. Pensem comigo com relação a um banco cooperativo. Vamos pensar no banco cooperativo, vou dar um exemplo do Sicredi, que é um banco cooperativo, ele é mais voltado para produtores rurais, né? Não que outro tipo de cooperativa ou que outro tipo de empresa não possa ter conta, né? Qualquer pessoa física não possa ter conta lá, mas ele é um pouco mais específico para produtor. Então, tem linhas de créditos específicas para produtores, né? Tem a possibilidade de ter ali uma variação de percentuais com juros, juros monetários, informações que possam melhorar, né, essa ligação entre o produtor e o crédito, mais específicos do que com os demais clientes dessa cooperativa, com os demais cooperados dessa cooperativa. Então, olha só como a cadeia funciona. Então, eu sou uma cooperativa de produtores rurais, eu utilizo do crédito dessa cooperativa de crédito, e todo o ganho oriundo da minha cooperativa vai ser disponibilizados aos cooperados, que por sua vez também são cooperados dessa cooperativa de crédito, desse banco. E então o capital, o valor, ele vai girar entre as cooperativas de crédito, entre as cooperativas de produtores, e isso se torna cíclico. Então isso acaba possibilitando que melhores remunerações, melhor qualidade de vida dos cooperados, melhora a estrutura econômica da cidade onde ela está inserida. Então, o poder aquisitivo, o poder de compra, então, tudo é beneficiado por esse sistema, tudo é beneficiado por esse ciclo aí, né? Chamamos de mandala também, por esse ciclo. Então, tudo é voltado para beneficiamento, não só do cooperado que está inserido ali, mas também da comunidade. Então, se vocês observarem, geralmente as cooperativas, né, as cooperativas, elas têm programas, né, com fundamentos sociais, ambientais. Então, elas ajudam, né, a parte da remuneração ali da cooperativa, ela é destinada para ações de cunho social, de cunho ambiental. Então, uma vez ou outra, a gente vê na mídia aí Unimed, Unicred, Sicoob fazendo ações
com o meio ambiente, fazendo ações com ações sociais, a própria Unimed também. Então, são vários programas que são destinados a isso. Por quê? Porque um dos pilares que fundamenta a cooperativa é essa visão aqui de ajudar, né, de a responsabilidade social e ambiental com relação à comunidade na qual ela está inserida. Então, é parte desse processo, ok? Alguém quer comentar algo, pessoal? Falar alguma coisa? Só estou eu aqui falando, não para. Alguém quer falar algo? Tudo certo? Então vamos lá. Questões básicas do empreendimento cooperativo. Então, o que eu preciso entender para que eu possa, né, visualizar uma cooperativa como um empreendimento, como uma empresa, de fato, que eu possa gerir, que eu possa ter ali um punho administrador dessa cooperativa. Então, as questões da gestão da empresa cooperativa visa sob a ótica da eficiência empresarial, assim como em qualquer outro tipo de empresa, em um ambiente econômico tanto nacional quanto internacional, aberto e competitivo. Então, eu tenho que entender que eu estou, né, executando ali funções com relação a uma empresa. Não é porque é uma cooperativa que eu também não devo levar em consideração esse lado aí com relação à competitividade, ok? Pessoal, só um segundo. Então, eu preciso ter, pessoal, essa visão conceitual de que eu preciso, né, entender a empresa, entender a cooperativa, né, e gerenciar e gerir todas as partes, todos os papéis, todos os departamentos como uma empresa comum. Então, que a cooperativa ela está inserida no mercado, que ela está aparecendo no mercado nacional, no mercado internacional, muitas vezes, até mesmo exportando alguns dos produtos, de que esse mercado é um mercado competitivo e que eu tenho o objetivo de quê? De consolidar essa cooperativa. Eu tenho o objetivo de fazer com que ela tenha que ela seja visada pelos consumidores e com isso eu consiga ter uma eficiência do meu empreendimento, uma eficiência sobre aquilo que a minha empresa ela produz, o que ela traz ali para seu consumidor, e que eu consiga ter ganhos. Então, o principal objetivo do gerenciamento, da gestão, é obter maiores ganhos, e com essa obtenção de maiores ganhos, maiores também serão as distribuições entre os cooperados. Só que na cooperativa, né, esse objetivo de consolidação, de crescimento, ele também está aliado à necessidade da cooperativa também com a sua responsabilidade perante não somente ao cooperado, mas também à sociedade e ao meio ambiente. Okay? Então, isso que classifica, que deixa distinto a cooperativa das demais empresas. As demais empresas, as empresas de âmbito geral, elas vão vender seu produto, reduzir os seus custos para que tenha lucro para distribuir para os sócios, única e exclusivamente. Certo? A cooperativa ela tem uma visão de um conjunto de pessoas trabalhando em prol de um bem maior, que é o ganho, e esse ganho ele é distribuído entre esses cooperados e auxilia e ajuda o que? A comunidade na qual ela está inserida, seja em meios de
econômicos, sociais ou ambientais, ok? A autogestão do sistema cooperativista, tendo como meta o acompanhamento e o monitoramento da eficácia econômica e social das sociedades cooperativistas, de modo com que os objetivos sociais do movimento estejam garantidos e possam ser alcançados com tranquilidade. Então, todos esses objetivos sociais, econômicos, financeiros, né, ambientais precisam ser alcançados e que esse movimento ele possa beneficiar a todos. A questão do financiamento e a capitalização da empresa cooperativa, tanto através dos novos bancos cooperativos, como por meio de abertura de seu capital, que isso aqui é um ponto muito importante, vale a pena a gente discutir um pouquinho sobre ele, a participação do capital de risco de terceiros, respeitando os princípios doutrinários da cooperação. Então, eu não posso esquecer que mesmo que eu esteja no mercado competitivo, trabalhando com outras empresas, eu não posso esquecer os meus princípios de cooperativismo, ou ainda por meio de estabelecimento de alianças estratégicas entre empresas cooperativistas e empresas não cooperativistas. Então, eu posso fazer esse tipo de aliança, com contratos, né, para garantir a seguridade. Então, uma empresa cooperativa, ela também pode abrir capital, ela pode ir para o mercado financeiro, né, principalmente a parte de commodity aí, e abrir o capital para operar na Bolsa de Valores, vender commodity na Bolsa de Valores. E isso é muito comum também. Então, eu posso ter essa possibilidade, ok? A questão da empresa cooperativada deve ser, ao mesmo tempo, uma atividade voltada diretamente para os desejos dos consumidores de serviços ou produtos. Então, a minha ação enquanto cooperativa é promover aos meus consumidores produtos e serviços. E esses produtos e serviços, lógico, tem que garantir qualidade, tem que garantir preço, tem que garantir segurança, garantir todos os aspectos com relação à minha atividade. Oi, pronto, voltou. Com relação à minha atividade e garantir também o crescimento da minha entidade, da minha cooperativa. Então, eu tenho que manter todos os aspectos legais, todos os aspectos de qualidade de produto, gerenciamento, para que a minha empresa ela possa ter garantia de se manter no mercado, de ter ali a competitividade com relação às outras empresas, certo? A empresa cooperativada, né, ou cooperativa, ou cooperativista, difere da empresa de capital. Então, quais são as diferenças? Por ter uma relação diferente entre os fatores de produção, capital e trabalho. Então, das principais diferenças é o voto. Então, o voto em uma cooperativa é proporcional ao trabalho. A cada homem, um único voto. Enquanto em uma empresa de capital, a decisão da empresa é proporcional ao número de ações, isto é, proporcional ao capital de cada investidor. Então, quanto mais eu tenho ali de capital da empresa, mais capacidade de tomar decisão, mais poder eu tenho dentro dela. Enquanto na cooperativa a distribuição de resultado é proporcional à atividade, então quanto mais eu trabalho, mais eu tenho de retorno, né? Na empresa de capital, esse resultado é dividido proporcional ao capital investido. Então, dentro da empresa de capital, então eu tenho 50% do capital, meu outro sócio tem 25% e o outro 25%, então a distribuição do lucro vai ser proporcional ao capital investido de cada um. Já na cooperativa, não. Quanto mais eu trabalho, quanto mais eu produzo, quanto mais eu me dou ali para a cooperativa, mais resultado eu vou ter, maior distribuição eu vou ter no final dos ciclos, ok? Ficou claro? Maravilha. Então, a eficiência da... Oi? Sim, professor. Maravilha, ok. A eficiência da cooperativa.
faço uma pergunta. O que seria um empreendimento cooperativista eficiente? O que é uma cooperativa eficiente? A resposta já foi dada. Uma empresa cooperativa eficiente é aquela que eu consigo manter a minha operação, certo? Então, eu consigo entregar um produto, consigo entregar um serviço com qualidade ao meu consumidor, consigo remunerar os meus cooperados de acordo com o seu trabalho, consigo manter as atividades da minha cooperativa em andamento. Então, a minha cooperativa, ela precisa também ser subsidiada, ela precisa de recursos para se manter nesse mercado, ok? Então, eu preciso garantir o capital dela, garantir as necessidades dela ali dentro. E eu preciso também que a minha cooperativa garanta o quê? Garanta o atendimento aos pilares do cooperativismo, que é a possibilidade de se ter ali um convívio, né, da comunidade que ela está inserida, manter ali ações de cunho social e de ações de responsabilidade ambiental também. Então, o que é um empreendimento cooperativista eficiente? É um gestor de cooperativa que consiga manter o equilíbrio entre todos esses pontos dentro da cooperativa, certo? Então, em alguns países, nós temos uma nomenclatura, né, que é chamada de nova geração de cooperativas, né, ou neocooperativas, que são empresas adaptadas a uma realidade de negócios internacionais, mais dinâmica e com padrões de concorrência muito mais exigentes. Então, não é aquela cooperativa que a gente, por exemplo, viu no vídeo da semana passada, de microprodutor que produz ali o tomate, o quiabo, o pimentão e vende para a escola, vende para o município, vende na feira. Não, a gente já está falando aqui de um mercado internacional, de negócios mais expansivos, né? Então, vamos imaginar ali uma cooperativa extrativista de minério, por exemplo. Então, a gente já consegue ali ter uma visão muito mais ampla, um mercado muito mais abrangente, que atende pessoas, né, atende clientes mais exigentes, então, de todas as partes do mundo. Então, essa neocooperativa, essa nova geração de cooperativas, elas têm padrões de concorrência muito mais exigentes do que as demais cooperativas. Então, podemos encontrar alguns pontos importantes para serem considerados, como a profissionalização da gestão da empresa. Então, os gestores dessa entidade muito mais capacitados e muito mais profissionais, então, que de fato estão ali para poder gerir aquele negócio com destreza. Por exemplo, a própria Unimed, ela tem uma universidade, né, chama Universidade Unimed, que formam profissionais na gestão cooperativa, em diversas áreas, dentro da própria Unimed. Então, o estabelecimento de uma relação contratual mais estável, então existem contratos de compra, de venda, de commodity, existem contratos de cédula de produtor rural, CPRs da vida, existem ali um controle muito maior. Existe uma diversificação de mercado também muito maior e uma exigência muito maior também. Deve centrar-se nos negócios que são o verdadeiro objetivo da existência da empresa. Então, o objetivo de fato ali da empresa é determinado por um produto ou um serviço específico. Então, o foco vai ser direcionado para fazer com que aquele produto ou serviço ele esteja no mercado em quantidade suficiente, em qualidade necessária para atender, e pensar também aí em possíveis expansões, possível crescimento dessa empresa, dessa cooperativa. Deve haver direitos claros quanto à propriedade, como alienação de ativos ou a participação de resultados advindos desse ativo. Então, tem que estar muito específico ali dentro da cooperativa, né? A aquisição dos bens, a compra, por exemplo, de terrenos, de veículos, né? E toda a receita, todos os valores a resultados advindos desses bens, como eles vão ser utilizados. Então, não somente
a renda oriunda do trabalho, mas também de outras possíveis fontes. A empresa deve estar atenta para as crescentes, fica um espaço aqui, para as crescentes exigências dos consumidores e as oportunidades, então deve estar em constante profissionalização, em constante renovação de conhecimento, de crescimento, para poder atender às exigências dos consumidores, que vão, né, que nós podemos observar isso no nosso dia a dia mesmo, que estão cada vez mais exigentes. É um mercado, por exemplo, o mercado de orgânicos aí. Há uma crescente gigantesca pela procura por alimentos orgânicos e o processo para se ter um produto orgânico, ele não é tão simples. Então, eu tendo uma cooperativa, eu participando de uma cooperativa, isso se torna um pouco melhor do que eu sozinho como produtor promover essa situação. Então, para que eu seja um produtor de alimento orgânico, eu preciso ser certificado, certo? Eu preciso ter uma vistoria, uma auditoria que vai desde os princípios mais básicos ali do cultivo, da preparação de solo, até a entrega do produto final. Então, para que tenha aquele selo lá de orgânico, eu preciso passar por muitos processos. Então, esses processos, né, dos clientes cada vez mais exigentes, cada vez mais buscando produtos diferenciados, a empresa, então, cooperativa, ela não pode ficar parada no tempo também. Ela precisa atender essas necessidades, essas exigências dos consumidores. A possibilidade de se manter um crescimento sustentado a longo prazo. Então, a cooperativa ela também tem que pensar a longo prazo. Ela tem que pensar no potencial crescimento a longo prazo e na estruturação para que isso aconteça no longo prazo. Ok? Dúvidas? Perguntas? Ok, vamos lá. Então, a nova geração de cooperativas é constituída por empresas de estrutura doutrinária de cooperativismo, então a estrutura é a mesma, a forma é a mesma, é respeitada e se estabelece em padrão diferenciado de empresa, então é característica de uma cooperativa como qualquer uma outra, mas tendo-se o cuidado de aproveitar as vantagens do empreendimento cooperativado e a redução de suas desvantagens, constituímos um sistema onde 3 pilares são necessários. Então, essa nova geração de cooperativas, elas têm que ter uma estruturação baseada em 3 pilares. Então, a estrutura dela é de uma cooperativa comum, entretanto, ela é mais engajada, ela visa estar mais próxima à necessidade do mercado, estar atendendo essas necessidades. Então, ela deixa de ser aquela cooperativa de produção, de serviço, lá para atender somente aquela necessidade daquela região, e ela passa a ser entendida como uma ação empreendedora. Então, a base do empreendedorismo é o quê? Baseado na necessidade de uma região, de um grupo de consumidores, de um grupo de clientes. Então, baseado na necessidade, surge o empreendedorismo, que é o quê? Trazer oportunidades, trazer produtos, trazer serviços que atendam essas necessidades. Então, o neocooperativismo, a nova geração de cooperativas, ela é baseada em 3 pilares, que é a separação entre a propriedade e o controle, através da profissionalização da gestão da empresa. Então, eu deixo ali, por exemplo, os cooperados com a produtividade, com o trabalho, e eu tenho que ter alguém ali que faça o controle, que faça a gestão dessa empresa. Então, tem que ser separado, é diferente uma coisa da outra. Então, aqui na neocooperativismo, eu já tenho um personagem que é o gestor, que é o administrador profissional, que vai gerenciar isso. Segundo, uma nova distribuição de direitos de propriedade. Então, todos os cooperados ali, eles mantendo os princípios de cooperativismo, mantêm o direito à propriedade intelectual da cooperativa. E, em terceiro, o monitoramento, através das auditorias independentes. Então, aqui passa
a ter um ponto muito importante, que é a auditoria. Então, as cooperativas, elas têm que passar por auditoria. Essa auditoria é independente. Então, essa auditoria ela vai auditar todos os aspectos da cooperativa, seja ele econômico, financeiro, estrutural, de gestão, de produção, de controle, de entrega, de finanças, todos os pontos da cooperativa ele vai ser auditado. Por exemplo, vou dar mais um exemplo aqui das Cred, Cicobi e Unimed aqui da nossa região, que está aqui inserido dentro da nossa cidade. Eles passam por auditoria. E essa auditoria, eles têm um departamento de auditoria interna e tem auditoria independente, que é uma empresa de auditoria contratada para auditar essas informações. Então, tudo passa por auditoria. E essa auditoria ela vai ser apresentada aos cooperados, né? O conselho diretor, o conselho de administração, o conselho fiscal, e essas informações elas são publicadas ali para eles. Okay? Então precisa passar separação de propriedade e controle, a distribuição dos direitos de propriedade e o terceiro pilar, o monitoramento, né, que é geralmente através de auditoria. Ok? Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Tudo certo? Para mim tá tranquilo. Perfeito. Gente, vou passar alguns videozinhos aqui. Os dois primeiros... Maravilha, meu querido. Os dois primeiros, eles são um pouco mais curtos, mas o último, ele é um resumo. Nós já finalizamos aqui a parte conceitual do cooperativismo, então nós finalizamos hoje essa parte de cooperativa, e ele é um resumo do conteúdo, tá ok? Então eu vou liberar o primeiro aqui, vou passar o primeiro, e na sequência eu vou liberando os outros vídeos e a gente passa para a parte da atividade avaliativa do cooperativismo, que a gente finaliza, e na semana que vem a gente inicia um novo conteúdo, ok? Vou colocar aqui, se vocês não estiverem ouvindo, aí vocês me avisam por gentileza, beleza? Você, cooperado, já conhece de cor os 7 princípios do cooperativismo: adesão voluntária e livre, gestão democrática pelos membros, participação econômica dos membros, autonomia e independência, educação, formação e informação, intercooperação, interesse pela comunidade. Eles são fundamentais para fazer esse modelo de negócio funcionar. Mas, no fundo, o mais importante é unir forças para crescer juntos. Fazer parte de uma cooperativa permite que cada cooperado tenha acesso a benefícios e estratégias que ele não teria se estivesse sozinho. A cooperativa faz a diferença, pois presta assessoria comercial e estabelece parâmetros de mercado. Reforça o conhecimento com transferência de tecnologia. Organiza a produção e oferece insumos de qualidade. Garante o armazenamento da produção com segurança. Realiza projetos para aumentar a renda da região. Exerce atividades com responsabilidade social e ambiental. Disponibiliza infraestrutura adequada ao atendimento ao cooperado. Industrializa a produção do cooperado para agregar mais valor. Representa politicamente os produtores. Retorna os resultados aos cooperados. E é tudo isso que nos faz progredir. Porque acreditamos, sinceramente, que cooperado e cooperativa crescem juntos. Ok. O cooperativismo é para todo mundo. Pro chefe de cozinha, pro jogador de futebol, pra banda de rock, pra dupla sertaneja, pro professor de faculdade e pra você. O cooperativismo é para todos que buscam um mundo mais justo. É a união de pessoas em torno de um mesmo objetivo. E todos são donos do seu próprio negócio, unindo o desenvolvimento econômico e social. Porque nas cooperativas, os desafios e os resultados são compartilhados entre os cooperados. E todas as suas ações e projetos visam fortalecer as práticas para um mundo mais justo, feliz e equilibrado para todos.
Vem com a gente, juntos somos mais fortes. Acesse somos.coop.br e saiba mais. Maravilha, pessoal. Importante demais conhecermos esses conceitos. E esse daqui, gente, é um vídeo que ele vai resumir, certo? O nosso conteúdo. Então, para quem perdeu algum ponto aí, nós temos aqui um resumo e a gente retorna, ok? Olá, nós estamos aqui para apresentar a você um movimento que acontece ao redor do mundo todo e que é capaz de unir o desenvolvimento econômico e o bem-estar das pessoas. Estamos falando do cooperativismo, uma filosofia de vida que tem como principais referências a participação democrática, a solidariedade, a independência e a autonomia. Segundo a ONU, 1 bilhão de pessoas estão ligadas ao cooperativismo em todos os continentes. Se imaginarmos que estas pessoas vivem em famílias com mais de 3 membros, é possível afirmar que o cooperativismo alcança 4 bilhões de pessoas. Assim, mais da metade da população mundial está de alguma forma ligada a uma cooperativa. E o melhor de tudo, o cooperativismo visa atender às necessidades do grupo e não lucro puro e simples. O sucesso no cooperativismo é sempre sinônimo de equilíbrio e justiça entre os participantes. Mas como foi mesmo que começou toda essa história? O ser humano é sociável por natureza, não nasceu para viver sozinho. Desde a antiguidade, a história registra exemplos de cooperação. Segundo Charles Guidi, estudioso do cooperativismo, a origem da cooperação está na própria origem da humanidade, no seu modo de ser, de viver e de agir diante das necessidades vitais. Você sabia que vem do povo romano as formas de economia coletiva? Já os babilônios formaram organizações para arrendamento de terras. E em todos os povos germânicos, a vida no campo se desenvolveu sobre bases cooperativas. Mas o cooperativismo, como doutrina, assim como conhecemos hoje, tem o seu marco histórico na Revolução Industrial. Na Inglaterra do século XVIII, com as máquinas substituindo a mão de obra e a classe operária submetida a baixos salários e a longas jornadas de trabalho, surgem os ideais cooperativistas. Inspirada pelos principais pensadores do movimento, o francês Charles Fourier e o inglês Robert Owen, a classe operária começa a buscar alternativas. E foi assim que, em dezembro de 1844, na Inglaterra, nasceu a Sociedade dos Probos Pioneiros de Rochdale. A primeira cooperativa moderna do mundo foi fundada por 28 tecelões. Era um pequeno armazém que comprava e revendia produtos a preços mais competitivos. O capital inicial do empreendimento veio dos próprios fundadores, cada um contribuindo com 1 libra. O exemplo de Rochdale logo se espalhou pela Europa, especialmente Alemanha e Itália, e além de demonstrar à sociedade da época que outro modelo de consumo era possível, também consolidou os 7 princípios morais considerados até hoje a base do cooperativismo. São eles: a adesão voluntária e livre, que confirma as cooperativas como organizações voluntárias, abertas a todas as pessoas aptas a utilizar os seus serviços e assumir as responsabilidades como membros, sem discriminações sociais, de sexo, raciais, políticas ou religiosas. A gestão democrática, princípio que reforça as cooperativas como organizações democráticas, controladas por seus membros que participam ativamente na formulação das suas políticas e na tomada de decisões. Participação econômica dos membros. As cooperativas são sociedades de pessoas e não de capital. Seus membros contribuem equitativamente para formar o capital do empreendimento. Seguindo o princípio democrático e de justiça, os benefícios também são concedidos na proporção das transações com a cooperativa. Quanto maior for o relacionamento, mais benefícios tem o sócio. Segundo o princípio da autonomia e independência, as cooperativas são organizações autônomas, de ajuda mútua, controladas pelos seus membros. Educação, formação e informação. As cooperativas promovem a educação e a formação dos seus membros, dos seus representantes eleitos e dos seus trabalhadores, de forma que estes possam contribuir com o seu desenvolvimento. Também informam o público sobre a natureza e as vantagens da cooperação.
intercooperação. As cooperativas dão força ao movimento cooperativo, trabalhando em conjunto através das estruturas locais, regionais, nacionais e internacionais. E por fim, o interesse pela comunidade. Comprometidas com o desenvolvimento local, as cooperativas trabalham para o desenvolvimento sustentado das comunidades em que estão inseridas, por meio de ações e políticas aprovadas pelos membros. Seguindo estes princípios, as cooperativas levam os seus valores à prática. E assim, desde Rochdale, o cooperativismo tem sido uma resposta aos problemas impostos pela globalização. Um contrapeso à concentração de riqueza, propulsor do desenvolvimento sustentável e gerador de emprego e renda. Como tantas outras coisas, a filosofia cooperativista chegou ao Brasil trazida pelos colonizadores portugueses, ainda no final do século XIX. Como na Inglaterra, a primeira cooperativa que se tem notícias em terras brasileiras também foi uma cooperativa de consumo, criada no meio urbano em 1889. A Sociedade Cooperativa Econômica dos Funcionários Públicos de Ouro Preto, Minas Gerais. Mas também por aqui o cooperativismo logo cruzou fronteiras e se espalhou para outros estados brasileiros como Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. A doutrina cooperativista se expandiu sobretudo no Sul, por influência dos imigrantes de origem alemã e italiana que trouxeram na bagagem cultural o trabalho associativo e a experiência de atividades familiares comunitárias. Em 1902, surgiram as cooperativas de crédito no Rio Grande do Sul, por iniciativa do padre suíço Theodor Amistad, e a partir de 1906 nasceram e se desenvolveram as cooperativas no meio rural, idealizadas por produtores agropecuários. De início, a imensidão territorial do país e o trabalho escravo impediram o desenvolvimento pleno do cooperativismo brasileiro, além da falta de material didático sobre o assunto. Esta lacuna foi preenchida com a criação da OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras, em 1969. Foi somente em 1971 que o país disciplinou a criação de cooperativas na forma da lei, porém, ainda não de forma plena. Os limites foram superados pela Constituição de 1988, que deu início à autogestão do cooperativismo. A Constituição brasileira entende cooperativa como uma organização de pessoas que se baseia em valores de ajuda mútua, responsabilidade, democracia, igualdade, equidade e solidariedade. Seus objetivos econômicos e sociais são comuns a todos os seus membros. Nos dias de hoje, segundo determina a legislação, existem no Brasil cooperativas em 13 setores da economia: agropecuário, educacional, de trabalho, produção, saúde, consumo, habitacional, mineração, transporte, turismo e lazer, infraestrutura, especiais e de crédito. E agora você acha que já sabemos bastante sobre o cooperativismo? Já sabemos sim, mas ainda falta conhecer 3 conceitos que conferem identidade ao movimento. E o primeiro deles é o significado do verbo cooperar. Para a doutrina cooperativista, significa unir-se a outras pessoas para, em conjunto, enfrentar situações adversas, para transformá-las em oportunidade e bem-estar econômico e social. Depois é preciso falar de cooperação. É um método de ação pelo qual indivíduos com interesses comuns constituem um empreendimento. Os direitos são todos iguais e o resultado alcançado também é igualmente repartido entre os integrantes, sempre seguindo os princípios de equidade e justiça. Agora, a principal definição: os sócios. Os sócios ou associados ou ainda cooperados são aqueles indivíduos que se ligam a uma cooperativa. A finalidade depende do ramo. Pode ser para exercer atividade econômica, como nas cooperativas de crédito, ou para adquirir bens de consumo, para gerar trabalho ou oferecer serviços à comunidade. É certo que a cooperativa não visa o lucro, mas sim o atendimento às necessidades de seus associados. Porém, como todo empreendimento, a cooperativa também exige uma gestão bem conduzida e estruturada. Como sociedade de pessoas, a cooperativa tem na Assembleia Geral o seu órgão supremo, responsável por tomar as decisões de interesse do seu quadro social. Toda cooperativa realiza anualmente uma Assembleia Geral Ordinária, ocasião em que os dirigentes devem apresentar aos sócios a prestação de contas, relatórios e planos de atividades. Também é a Assembleia Geral que decide as destinações das sobras, que são o resultado gerado pela cooperativa e que retorna aos associados.
Reunidos em assembleia, os membros da cooperativa elegem ainda o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal. Regida por Estatuto Social, que é o conjunto de normas que orientam suas funções, atos e objetivos, a cooperativa é constituída a partir do seu capital social, que é o valor em moeda corrente que cada pessoa investe ao associar-se e que serve para o desenvolvimento da cooperativa. Os pioneiros de Rochdale, por exemplo, contribuíram cada um com 1 libra. Também se consolidaram na história do cooperativismo valores como a fraternidade, a igualdade, a liberdade, a solidariedade e a inspiração na doutrina cristã. Assim, em todo o mundo, as cooperativas são a prova de que os sonhos podem virar realidade, de que é possível crescer sendo parceiro do desenvolvimento das pessoas e das comunidades. Vem com a gente! Ótimo, pessoal, estou de volta. Esses 10 minutos aí resume em tese as nossas 2 últimas aulas, né, com relação ao cooperativismo. Então ele traz, é até interessante, eu vou deixar esse vídeo lá na aula, no portal, o link dele separado, porque até é uma fonte de estudo, né, para a prova de Oficial 2 que vai vir aí. Inclusive, já é uma base muito interessante, que ele fala dos princípios do cooperativismo, ele fala de como é estruturado, né, a questão do estatuto social, a questão dos conselhos, da assembleia, do que é o cooperativismo em si, que é a junção de pessoas com o intuito de ter um mútuo ganho. Então, é bem interessante. Poxa, eu pensei na hora que eu vi esse vídeo, esses dias eu pensei, cara, eu vou colocar ele na aula, mas, poxa vida, um vídeo de 10 minutos também é puxado para deixar num vídeo de aula, né? Mas, pelo conteúdo, pelo teor dele, eu achei muito pertinente, assim, ele resume bem, ele finaliza muito bem essa unidade 3 nossa, ele conclui ali com chave de ouro com essas informações, ok? Então, pessoal, o que vocês acharam? Vocês têm alguma dúvida? Eu sei que é bastante conteúdo, é bastante informação, tanto que eu deixei para vocês aqui a sugestão de leitura desse livro que está lá na biblioteca virtual, que é da gestão de sistemas de agronegócios, né, que é especificamente o agribusiness cooperativo, ele está no capítulo 9. Então, eu deixei para vocês fazerem essa leitura, porque é muito conteúdo, é muita informação. Então, nós, professores, buscamos ao máximo trazer aqui de forma resumida, né, trazer de forma bem detalhada apenas aquilo que é o essencial, mas o plus, né, o max, o S que vocês precisam buscar, ele está ali no dia a dia de vocês, né, na dedicação de vocês quanto ao conteúdo, quanto à disciplina. Então, gostaria de saber se vocês querem comentar alguma coisa, se vocês têm alguma dúvida, né, se vocês querem que eu retorne algum aspecto, ou que vocês querem contribuir. Muitas vezes eu sei que a maioria de vocês já está por dentro desse assunto, já conhece, e gostariam de contribuir. Então, se puderem participar, está aberto. Se não, Oi, pode falar. A questão aí da cooperativa aí, eu só vi que eu não assisti toda a aula, né? Que eu estava nos assuntos pessoais, hein? Eu cheguei meio tarde. Aí eu só vi só o ponto positivo aí que eu vi por cima. Quais são os pontos negativos da cooperativa? Você sabe citar? Olha, tem alguns aspectos... Nem tudo são flores, né? Não, com certeza, né? A gente pode pintar aí uma situação muito favorável, mas nem tudo são flores, exatamente. Existem alguns pontos, o Gelson, que ele é um pouquinho particular com relação à cooperativa, entre as partes envolvidas, certo? Por exemplo, entre os próprios cooperados, com relação a desentendimento com relação ao estatuto, a não chegar num denominador ali com relação ao estatuto ou com relação às operações dessa empresa. Outro ponto interessante, que ela abrange um pouco mais, um ponto negativo, é a falta da gestão.
Porque a primeira visão que nós temos, até nossa mesmo, como nós não conhecemos e somos leigos nesse assunto, uma cooperativa e junta um monte de produtor ali e vai produzir e vender no CNPJ, certo? Vai emitir uma nota fiscal. Não é bem assim. Então, a aula de hoje ela foi um pouco mais voltada para essa parte de gestão, os pilares que sustentam essa gestão. Então, nós precisamos, o gerenciamento, ele é um ponto muito, eles são de céu a inferno, né? Ou ele ajuda muito, ele é um ponto muito positivo, ou a falta dessa gestão, ou a má gestão, ela acaba prejudicando muito também. É um ponto extremamente negativo nesse aspecto. Outro aspecto interessante é falta em alguns pontos de políticas públicas voltadas para o auxílio ao associativismo, né, ao cooperativismo. Por mais que nós saibamos que tem leis específicas, que tem programas de auxílio específico, muitos ambientes, muitos lugares, muitas cidades, principalmente interioranas, esse auxílio não chega, essa informação não chega. Certo? Então, é um ponto extremamente negativo que o não acesso a crédito, não acesso à informação que possibilitaria crédito, que possibilitaria melhorias, acessos, ele é muitas vezes tirado, né, dos cooperados, da cooperativa em si, certo? No aspecto legal, né, na legalidade ali de constituição, né, tributação, não há pontos assim que a gente observe, olha, esse é um ponto negativo que pode prejudicar tanto o associado, o cooperado, quanto a própria cooperativa. Não. Há muito pelo contrário, né, são fatores muito melhores. Então, se a gente for analisar ali cooperativa ou associação ou uma empresa societária, né, que se a gente for colocar numa balança dos pontos, a cooperativa ela vai ter ali alguns pontos positivos muito melhores, muito maiores do que as demais. Tá? Então, o que a gente pode levantar aí de pontos negativos? A discrepância de ideias entre os cooperados, porque no começo é tudo muito lindo, né? Mas surgiu problema, surgiu situações que precisa ser tomada decisão, muitas pessoas acabam não recebendo essa informação ou não partilhando das mesmas ideias. Aí gera-se conflitos. E é por isso que a própria cooperativa ela é gerenciada, ela é gerida as decisões através de voto. Então, a maioria decide o norte que a empresa vai seguir, que a cooperativa vai seguir. E aí o ponto das políticas públicas, que muitas vezes elas não são acessíveis para muitas cooperativas, e com relação à gestão. Então, o que é um ponto negativo nesse critério? O entendimento prévio ou o preconceito de que não há necessidade de gerenciamento de gestão. E nós vimos que é muito pelo contrário, principalmente nesse quesito com relação às neocooperativas, as cooperativas dessa nova geração, né, que visam cada vez mais a competitividade de mercado. Então, precisa sim de ter gestor, precisa sim de ter um administrador, um contador, um gestor, um conselho de administração de pessoas capacitadas e que se capacitem, porque é um conceito que sempre sai coisa nova, sai uma legislação nova, um decreto novo, uma ação nova, existem aí os congressos, né, para fazer essas atualizações aos gestores, e quem participa, quem está à frente, quem busca conhecimento, sai sempre à frente também no mercado. Então, os desafios que uma empresa comum tem são os mesmos desafios que uma cooperativa tem, com algumas poucas exceções. Mas podemos destacar essas três principais pontos negativos ali, ou não seria pontos negativos, mas dificuldades no processo de se ter uma cooperativa e de gerenciar a cooperativa. Ok? Beleza, professor. Obrigado. Maravilha. Pessoal, mais alguém quer discutir algo, quer falar algo, acrescentar? Algo que eu não disse, que você gostaria aí de agregar? Sim ou não? Tá sossegado? Maravilha. Então, moçada, atividade. Essa atividade eu vou ser muito de boa com vocês, vou deixar vocês executarem, fazerem ela e me enviar, tá bom? Não precisa fazer agora. São 3 perguntas, aliás, né, nós vamos finalizar a aula bem cedo, como prometido, eu falei que hoje seria um pouco mais rápido.
Mas eu preciso que vocês respondam essas 3 questões para mim e me encaminhem, ok? São 3 questões discursivas, tá? Primeiro, número 1 aqui. O que é uma empresa cooperativa e como ela se diferencia de uma empresa não cooperativa? E quais são os princípios doutrinários que direcionam o cooperativismo? Professor, onde que eu busco essas informações? Nas aulas, certo? Que estão aí gravadas, ou vocês podem buscar essa informação aqui, ó, capítulo 9 do nosso livro de gestão de sistemas de agronegócio, tá? 2. Dados os impactos de mercado com um nível cada vez mais exigente e uma concorrência mais acentuada, como a empresa cooperativa deve ser reestruturar visando melhor eficiência econômica. Nós discutimos isso hoje. E 3, o que é uma nova geração de cooperativas e como a arquitetura organizacional dessa empresa é diferenciada das cooperativas tradicionais. Qual que é a diferença entre uma cooperativa tradicional e uma nova geração de cooperativa? Então, são 3 questões aqui, 3 perguntas discursivas, vocês vão responder, ok? E enviar para mim no e-mail até a próxima aula, no mesmo esquema, na mesma forma que a gente vem sempre trabalhando. Essas atividades aqui vão ser vão compor, na maior parte, a parcial 2 de vocês, ok? Nós fizemos as atividades lá do Kahoot, né? Aquele desafio do Kahoot, na semana passada e na semana anterior. Nós estamos agora com essas questões aqui que vocês vão enviar e para poder fechar as atividades com relação ao conteúdo de cooperativismo. Okay? Então, aqui nós vamos fixar nessas 3 perguntas o conhecimento que vocês adquiriram com relação às 2 aulas de cooperativismo. E para a próxima aula, nós vamos iniciar aqui um novo conteúdo. Nós vamos falar sobre as finanças no agribusiness, ok? Nós vamos tratar de finanças, de dinheiro, de como gerenciar a grana aí no agribusiness. Então, nós começamos a disciplina conhecendo vários fatores que influenciam, né? Passamos pelos custos, passamos pela agora um tipo de empresa que tem crescido bastante, principalmente no agronegócio, que é a cooperativa. Finalizando esse contexto agora, vamos iniciar a fala, né, na nossa última unidade de ensino da disciplina, sobre finanças no agribusiness, ok? Então, é isso que eu gostaria de passar para vocês hoje. Vou voltar aqui nas questões, caso vocês queiram printar, tirar foto para visualização. E se alguém tiver alguma dúvida, é o momento. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, porque o conteúdo nós já finalizamos. Tranquilo? Para mim tá tranquilo, professor, que eu tive essa aula. Aí já pode sair? Já sim, tá tranquilo. A gente mantém ali o 264 para o Joe Biden e 214 para o Trump. Não mudou nada, tá, Juliana? Desde o início da aula. Beleza. Vou acompanhar aqui. Vamos acompanhar. Gente, então, antes de vocês saírem, só deixar para vocês um recadinho aqui. Se por gentileza, acessem o portal e façam lá, por favor, a avaliação da aula de hoje, ok? Deem um feedback lá para gente sobre o conteúdo, sobre a aula, sobre os slides, sobre o que vocês acharem aí que incomodou, o que precisa ser melhorado, ou o que tá bom. Comentem lá, por gentileza. Tranquilo? Vocês vão gastar menos que 2 minutos para poder fazer isso. Beleza? Gente, então, temos por finalizado nossa aula de hoje. Espero vocês na próxima semana, na nossa próxima aula. Nós vamos tratar sobre finanças do agribusiness. E que vocês tenham um resto de semana aí tranquilo, um final de semana abençoado. Espero todos na próxima aula, beleza? Obrigado pela participação, pela paciência de vocês. E até mais. Forte abraço. Valeu, professor. Até mais. Valeu. Até logo.